quem me pergunta sobre as casas de €1 aqui na Itália e elas podem até ser uma boa opção de investimento para algumas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: coragem! Sim, tem uma casa que custou €1, é verdade, ela custa um mísero eurinho aqui na Itália, parece maravilhoso, né? Mas aí vamos pensar um pouquinho melhor e refletir sobre por que elas ainda estão disponíveis, se elas são assim tão fáceis, né? €1, gente, como é que os italianos não compraram tudo já? Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês qual é a realidade por trás das casas de €1 e vou contar pra vocês o que eu acho que é um investimento imobiliário assim mais interessante. Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai entender sobre casas de €1 e também sobre essa outra possibilidade de investimento. O que são as casas de €1? As casas de €1 sim existem, como eu já falei, e elas são propriedades que de fato custam €1, mas elas são propriedades que os proprietários, né, anteriores queriam se desfazer por algum motivo, tem alguma questão estrutural muito importante, ou são casas difíceis de vender por algum motivo, elas custam €1, gente. E aí vai lá o comune daquela região, que provavelmente é um comune que tá querendo atrair pessoas, né, povoar o seu espaço físico e compra dessas pessoas e começa a vender aquela propriedade por apenas €1. Mas é isso, a casa em si custa €1, tu tem um terreno e uma estrutura ali meio boca, mas tu tem na Itália e o preço de venda é de verdade, não é pegadinha, €1. Mas é óbvio que quando a gente vai falar de custos, comprar uma casa aqui na Itália não é só €1, né, gente? Mas é aquilo que eu falei, para algumas pessoas isso vai acabar sendo atrativo, até porque são propriedades aqui em cidades que geralmente são bem tranquilas. Eu falo de vilas assim com pouquíssimas habitantes e que não tem aquela balbúrdia, né, de pessoas. Então talvez aí um casal de aposentados ou uma aposentada solteira, por que não, vai dar uma olhada numa propriedade em algum lugar e pensar: gostaria de viver aí. Ou então não vamos nem pensar só em aposentados, né? Pais e mães aí, digamos que fazem o smart working, chamado aqui na Itália, que é o home office, e querem ter os seus filhos numa cidade italiana muito pacata, pode ser que seja uma boa aí também, né? Um bom investimento para esse tipo de perfil. Mas vocês lembram que eu falei que precisa de coragem? Eu não tava brincando, eu preciso de coragem. Então, como as casas de €1 funcionam? O valor de venda, sim, €1, já disse, mas aí tem que pagar taxa de corretagem, tem que pagar taxa notorial, tem que pagar taxa de não sei mais o que, e por fim, gente, não é €1. Porque todas as questões legais que envolvem a compra de uma casa vão seguir existindo, ela custando €1 ou não. E pra quitar só essas taxas administrativas aí, o que realmente precisa ser pago pra te comprar uma casa, pode pensar em algo aí na casa dos €6.000, tá bom? E aí tu pensa, né, €6.000 ali, mais €1, Carol, acabou, tenho minha casa aqui na Itália. Não, essas casas na maioria das vezes não são exatamente assim habitáveis, então tu pode esperar pagar pelo menos uns 30.000 aí em renovação mesmo daquele imóvel. Claro, né, gente, a gente pode largar aí uns 30.000, até menos, dependendo de quão econômico que tu é, mas aí esse valor vai até €1 milhão, né? Porque assim como tu encontra casas de €1 que são, enfim, imóveis assim, de uma família só, pequenininhos e tudo mais, que de fato com uns 30.000 tu consegue renovar, tu também vai encontrar aquelas vilas históricas, aquelas coisas gigantescas, que aí, senhor, precisa de um investimento expressivo, digamos assim, para conseguir deixar habitável. E não é aí que para, porque vocês lembram que eu falei que as cidades, isso é uma iniciativa dos comunes, das cidades, para trazerem população, né, para aquele território. Cara, elas também vão pedir uma taxa de garantia, que vai aí mais pelo menos uns €10.000. Tem que ver aí de acordo com cada comune quanto que eles vão cobrar. Essa taxa de garantia é justamente para te estar disposto a seguir o padrão que aquela cidade quer de renovação, ou então o prazo daquela cidade de renovação. Enfim, é uma garantia de que tu vai renovar o imóvel conforme o que for estipulado por aquela cidade. Então tem mais essa aí ainda. Pode ser que a cidade que tu pense assim, essa é uma cidade legal para eu morar, não seja tão convidativa assim quando a gente for olhar as taxas que ela cobra pela garantia da renovação do imóvel. Existe prazo para a renovação das casas de €1? Pelas taxas aí, somatória de renovação, de garantia e tudo mais que eu falei, pode ainda parecer um bom negócio, né? Digamos assim, para a maioria. Se tu for somar tudo aí, com
70 mil jogando mais pro alto, tu consegue um imóvel legal aqui na Itália, né? Mas tu ainda tem a bronca da obra. Mas tu vai pagar ali um valor interessante por uma propriedade na Itália. Ruim não é. Mas pode ter gente aí pensando que vai comprar a casa e vai começar a renovar aos pouquinhos, conforme o bolso for dando, vai trazer a filharada toda nas férias pra Itália e todo mundo vai pintar a casa junto. Vai ser super divertido, um projeto muito legal em família. A maioria dos lugares, a maioria dos comunes vai dizer que tu precisa contratar a mão de obra que eles estão dizendo que tem que ser contratada para renovar aquela casa em específico. Eu entendo que essa questão do comune apontar os próprios funcionários para fazer ali a reforma pode inclusive ser vista como algo bom, já que tu vai estar chegando aqui, tu não conhece nenhuma empresa específica, é uma empresa ali que está sendo indicada pela administração comunale, né, pela prefeitura daqui do comune, de uma cidade italiana, mas ao mesmo tempo tu vai estar preso àquela possibilidade. Tu não vai ter como fazer ali uma, né, averiguação do que sairia mais barato, qual mão de obra sairia mais barato. Então tem aí essas duas questões. Mas se fosse só isso, ainda não era nada, porque agora vamos falar dos prazos mesmo. A maioria dos comunes exigem que tu entregue um plano de renovação de 2 a 12 meses depois da compra do imóvel. E esse plano de renovação precisa ter aí o aval de um geômetra, que é um arquiteto, engenheiro civil italiano. Eu confesso que eu não sei direito que figura isso. Mas é alguém especialista em renovação de imóveis que trabalha aqui na Itália. Então também trazer um plano aí do Brasil, de um arquiteto maravilhoso que tu gosta, que já fez a tua casa aí no Brasil, não vai adiantar, tem que ser um profissional italiano. E tu também vai ter um prazo meio apertado aí pro início das obras e tu também vai ter um prazo pro fim das obras. E isso vai variar de comune para comune, de residência para residência, mas o que fica aqui para deixar, né, bem claro é que tu não vai conseguir fazer a renovação dessa casa no teu tempo, no tempo que teu bolso deixar, no tempo que a tua paciência deixar. Tu precisa correr aí com as especificidades que o comune te exigir. Então deu ruim e o geômetra não tinha visto que tinha uma questão estrutural que tu tinha que resolver e aí no meio da obra ela apareceu, porque a obra tem disso, né? Tu vai cavocando, vai aparecendo mais coisa. Não importa, tu tem aquele prazo para entregar o troço, é difícil o comune aceitar uma renovação, uma extensão de prazo assim no mais. E vamos lembrar aqui também que muitas vezes a gente está falando de casas em contextos históricos que tem que respeitar ali, né, a renovação das fachadas dela ser de tal maneira, ou então a pintura dela ser de tal maneira, porque isso tem muito aqui na Itália no geral mesmo, que as casas sigam um padrão específico daquela região ou algo do tipo. Tô dizendo que vai ser todo o imóvel que vai ter alguma coisa do tipo? Não, não tô. Mas tô dizendo que alguns imóveis vão ter, tá? Especialmente aqueles que são mais históricos, que representam alguma coisa para uma cidade, e aí tu vai ter que, né, deixar ele como era de verdade. O que eu recomendo fazer se você for comprar uma casa de €1? O ideal é que quando tu for comprar uma casa de €1, tu já esteja aí muito bem preparado, não só psicologicamente para enfrentar uma obra em um outro país, como também financeiramente para arcar com aquelas questões que vão aparecer durante a obra inevitavelmente. Além de, claro, pagar todas as taxas que eu falei e ter aí o dinheiro para renovação e para garantia, né, que tem que deixar pro comune. Então é por isso que é muito importante que tu olhe nos sites abaixo que eu deixei com as casas de €1, não só a propriedade em si, né, que te agrade, porque geralmente a gente faz isso, a gente olha propriedades gostaria de viver nesse lugar, mas também quais são as exigências de cada comune, quais são os prazos, quais são as taxas que esse comune vai te exigir, porque pode ser que tu encontre o comune que tu gostaria de morar, que tu encontre a casa que tu gostaria de morar e quando tu for ver as exigências desse comune, elas não fecham com o teu financeiro ou então com a tua possibilidade de tempo. E um outro ponto de atenção importante é que, vocês lembram que eu falei que os comunes fazem geralmente essa iniciativa para atrair moradores para os seus territórios, né? Então muitos desses comunes vão exigir que tu resida ali de verdade por um espaço de tempo determinado. Então esse é um outro ponto que tu precisa estar atento quando tu for ver a casa de €1 que tu quer comprar. Tu vai ter vontade de morar naquele lugar pelo tempo que é exigido? Tu vai ter o dinheiro suficiente para enfrentar toda essa burocracia aí da compra da casa, da renovação da casa e da taxa de garantia da casa? Tu vai estar preparado para isso? Tu quer isso mesmo, gente? Tem que avaliar. Porque eu entendo que muito do que eu tô falando aqui com um pouco, né, de receio, botando um pouquinho de medo, vai ter gente que vai ouvir e vai pensar, nossa, a aventura da minha vida era tudo que eu queria. Então assim,
cada um sabe aonde amarra seu burro, né? Então eu não tô aqui pra dizer pra ninguém fazer ou não fazer a compra de uma casa de €1. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que a coisa não é assim tão simples quanto €1. Porque senão, gente, aqui eu teria 2 casas, tá? 2 propriedades na Itália. Outras possibilidades de investimento. Aqui na Itália existem muitos imóveis com um preço bem atrativo em diversas regiões que vocês podem estar comprando sem ter todo esse aparato das casas de €1 em volta para renovação como investimento. Vou deixar passando aqui do lado algumas possibilidades que eu encontrei aqui na minha região mesmo, na Toscana, mais especificamente na província de Lucca, que é onde eu moro, que são lugares assim, inclusive mais povoados do que geralmente essas casas de €1 são, que vocês vão poder comprar um imóvel com um preço bacana e que vocês vão poder escolher quem e como, em qual período renovar esse imóvel. É claro que as taxas que vocês precisam pagar pela compra do imóvel, elas vão seguir existindo, então em torno aí de uns 6, 7 mil euros, elas vão existir, mas a taxa de garantia e todos aqueles pormenores de tu ser obrigado a morar naquele local depois, ou então de tu ter que contratar uma mão de obra específica que é ali determinada pelo comune, ou de tu ter que fazer a casa do jeitinho ali que o comune quer, no tempo, né, que o comune exige, não vai existir. Então, às vezes, é mais interessante que a gente se comprometa com uma coisa mais nossa mesmo, e não tão de uma propaganda aí que se fez que, né, deu certo, gente. Todo mundo fala dessas casas de €1. Todo mundo compra, aí eu já não sei, mas todo mundo fala delas. E pra vocês darem uma olhada nessas possibilidades de compra de imóvel baratinhos assim, vocês podem procurar no site imobiliario.it e daí deixar, né, na região aí que vocês quiserem, já pra dar uma olhada quais são as possibilidades. De novo, aqueles imóveis que eu mostrei, eles estavam em Lucca, na Toscana. E voltando pras casas de €1, minha gente, eu deixei 4, 5 sites aqui embaixo, tá? Onde vocês podem olhar quais são as possibilidades de compra de casas de €1 e que vocês podem olhar também as exigências de cada comune com cada aquisição, né? De cada casa ali, as suas especificidades e tudo mais. Mas não esquece de deixar o teu joinha aí pra eu saber que tu gostou desse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar avisado aí quando surgirem mais conteúdos como esse e também me seguir lá no Instagram, que daí a gente fica mais pertinho, tá bom? Até o próximo vídeo, velho!